Meus amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos chegando aqui no dia 23 de outubro de 2020 e hoje nós temos uma boa notícia. Conforme o decreto municipal publicado no dia 21 passado, na sexta-feira, nós podemos voltar a fazer os nossos cultos no templo. Meus amados irmãos, nós estamos aí desde o mês de março, sem fazer os nossos cultos no templo, e nós temos a partir de hoje a graça de poder voltar aos nossos cultos aqui em nosso templo, no templo da Igreja Presbiteriana, aqui em Matão. Então hoje, com a graça de Deus, no culto da noite, nós já faremos o nosso culto no nosso templo. Nós ainda manteremos, irmãos, o conteúdo aqui na rede social, porque ainda estamos em contingência e muitos irmãos ainda não poderão ir ao templo. Então nós manteremos aqui o conteúdo também através da rede social, mas com a graça de Deus a partir do nosso templo, né? Irmãos, olha, a pandemia ainda não acabou, nós estamos com esses planos de retomada, mas ainda é um momento de atenção, de prevenção, de oração também e de clamor a Deus por suas misericórdias. Então, vamos continuar orando e clamando a Deus que sare essa pandemia. Contudo, estamos alegres, meus amados irmãos, porque a partir de hoje à noite poderemos voltar para o nosso culto no nosso templo. Então, louvado seja Deus por isso. Nós vamos hoje retomar o que ficamos na semana passada em nossos estudos sobre o padrão da oração, aí baseado no livro do R.C. Sproul, A Oração Muda as Coisas, e nós vimos que o Senhor Jesus, quando nos ensina a oração do Pai Nosso, nós tomamos aquela oração do Pai Nosso como um padrão para as nossas orações, como um modelo para as nossas orações. Então nós começamos a estudar sobre essa oração na semana passada e nós, com a graça de Deus, iremos concluir nessa manhã os nossos estudos aqui nessa oração do Pai Nosso, pedindo ao Senhor que nos ajude, que esses estudos nos despertem para uma vida de mais intensa oração, não é? Porque nós cremos na promessa do Senhor Jesus, que ele diz que tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então nós sabemos que pela graça e misericórdia divina, o Senhor, que é tão soberano, que é tão santo, que é excelso, ouve as nossas orações e por meio de Jesus, porque em Jesus ele nos faz seus filhos e como um pai amoroso ele ouve as orações que os seus filhos fazem. Então vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo que vamos fazer nessa manhã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e excelso nome. Tu és o Deus poderoso, soberano, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. Tu és o Deus que controla todas as coisas, Tu és o Deus que manda no mundo. Tu és aquele nosso Salvador em Jesus Cristo. Tu és aquele que nos ama, Tu és aquele que provou o Teu amor, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Teu amor, Pai amado, tem nos sustentado, o Teu amor tem nos guardado, o Teu amor tem nos protegido. A Tua graça, Senhor Deus, nos dá força, a Tua graça nos dá vida, a Tua graça nos dá esperança, e nós Te louvamos e Te agradecemos por todas as bênçãos espirituais e materiais que o Senhor tem concedido a nós, os Teus filhos, o Teu povo. Nós Te louvamos, ó Pai amado, porque conforme decreto das autoridades civis, a partir de hoje temos a oportunidade de voltarmos ao templo, de voltarmos à casa de oração, para prestarmos culto coletivo ao Senhor.
Que o Senhor abençoe, Pai amado, o nosso retorno à Tua casa no dia de hoje. Que ele seja para a glória do Teu santo nome, que ele seja para a edificação da Tua igreja, que ele seja para a salvação do perdido. Que também, ó Pai amado, seja debaixo da Tua proteção, da Tua direção e do Teu cuidado. Que o Senhor nos livre, Pai amado, de qualquer possibilidade, Senhor Deus, de infecção ali na Tua casa. Que o Senhor livre a Tua casa, Pai amado, de qualquer vírus, em nome do Senhor Jesus. E que, ó Pai amado, todos os cuidados que vamos tomar, Pai amado, sejam importantes, Senhor Deus, para termos a possibilidade de cultuarmos ao Senhor em paz. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, no estudo que vamos fazer sobre a oração, e que, ó Pai amado, o objetivo seja alcançado de termos uma vida de mais comunhão contigo por meio das orações. Que o Senhor abençoe o teu povo reunido nesse momento. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, então vamos aí retomar de onde nós paramos na semana passada, na oração do Pai Nosso, na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E nós paramos aí nessa petição, venha o teu reino, né? Vamos fazer novamente a leitura, meus amados irmãos, da palavra do Senhor, no texto que nós usamos como texto base, a própria oração no Evangelho de Mateus, né? Então aí Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós avançamos na semana passada e hoje vamos retomar, meus amados irmãos, aí nessa petição, venha o teu reino. Essa oração do Senhor Jesus, ela é muito abençoada, irmãos, porque ao mesmo tempo que ela é uma oração, que ela é uma petição, ela também nos ensina. Ela nos ensina como devemos orar, o que devemos pedir ao Senhor, e ela também nos ensina sobre a vida cristã, sobre como nós devemos viver, né? Por exemplo, nessa petição, venha o teu reino, nós aprendemos que Jesus veio como cumprimento da mensagem de João Batista, que era clara, precisa e simples. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, como é que nós devemos entender essa petição? Venha o teu reino. O que é que o Senhor está nos ensinando a pedir ao Pai? E aí nós precisamos compreender algumas coisas sobre o reino. O reino de Deus, ele foi inaugurado na terra com a chegada do rei, e o Senhor Jesus é o rei. Nós sabemos que ele desempenhou na terra os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Jesus é o rei que instaurou, que instituiu o reino de Deus na terra. Com a chegada de Jesus, o reino de Deus foi inaugurado. Então, meus amados irmãos, nós temos essa compreensão. Jesus estava falando sobre os traços de caráter de pessoas que vivem um estilo de vida redimido no reino de Deus. Então veja, com a chegada do Senhor Jesus, com a chegada do rei, o reino é estabelecido. O reino de Deus está estabelecido na terra. E fazem parte desse reino todos aqueles que receberam o rei, Jesus, o rei Messias, o rei Salvador. Fazem parte desse reino agora todos aqueles que nasceram de novo,
através do Salvador, todos aqueles que através do Rei Salvador foram transformados filhos de Deus e que agora vivem um caráter de pessoas que são filhos e cidadãos desse reino. O reino de Deus é um reino de perdão, de santificação, de amor, de paz, de misericórdia e de justiça. Então, meus amados irmãos, nós hoje somos cidadãos, não é, brasileiros, mas somos cidadãos do reino de Deus. Nesse reino, o Senhor Jesus Cristo é o Rei e nós vivemos segundo as leis desse reino. E as leis desse reino são os mandamentos do Senhor. Então, nós quando oramos, venha o teu reino, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que esse reino já veio na sua primeira vinda e ele foi inaugurado, que nós hoje somos cidadãos desse reino de Deus que está na terra. Contudo, Jesus estava dizendo que temos de orar para que o reino de Deus se torne visível na terra. O que é invisível se torne visível. E com isso, meus amados irmãos, Sproul, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus é uma coisa invisível. As pessoas não estão vendo o reino, nem estão vendo o rei. Ele se torna visível quando os cristãos, eles praticam as virtudes do reino na terra. Então, quando um crente vive na terra de uma forma diferente, não é? As pessoas vão ver que ele serve a um rei diferente. Então, veja só, por que um cristão ele ora a Deus? Ele ora a Deus porque no reino de Deus nós aprendemos que o nosso Pai quer que nós oremos. Então, a vida de oração é uma vida que caracteriza que essa pessoa faz parte desse reino. Quando alguém vê que você tem uma vida de oração, isso indica para essa pessoa que você tem um compromisso superior aos compromissos dessa vida. Não é? Então, as virtudes do reino de Deus, elas são conhecidas na terra pela prática dos crentes. Pela prática do amor, da justiça, da paz e da misericórdia. Um outro aspecto, meus amados irmãos, é que os cristãos devem orar pela manifestação do reino de Cristo e a vinda de seu reino. Esse é um outro aspecto. Se nós estamos dizendo aqui que o reino foi inaugurado com a primeira vinda, o reino será consumado na segunda vinda. E o dever do cristão agora é orar ao Senhor para que o Senhor manifeste a segunda vinda de Cristo e então planifique a vinda do seu reino sobre a terra. Nós cremos, meus amados irmãos, que um dia o reino de Deus ele será plenamente estabelecido na terra. Quando o nosso rei vier pela segunda vez, o seu reino significa que os seus servos eles entrarão no gozo do reino eterno. E esse rei também, na execução do seu reino, vem para julgar aqueles que são inimigos do reino. Porque nós temos hoje nações, meus amados irmãos, que fazem parte do reino das trevas, do reino inimigo, do reino parasita, do reino de Satanás. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos orando da seguinte forma: Senhor, que o teu reino seja uma realidade na minha vida. Que eu viva conforme a verdade do teu reino. Que eu viva no amor, na paz, na misericórdia, na santidade e na justiça. Quando eu oro, Senhor, venha o teu reino, eu estou pedindo, Senhor, que o teu reino seja plenamente estabelecido na terra. Que o Senhor Jesus Cristo volte logo e que Ele estabeleça no novo céu e na nova terra o reino pleno do Senhor, onde os teus servos te servirão eternamente, onde os servos servirão eternamente ao Rei. Quando eu falo, Senhor, venha ao teu reino, eu estou orando, Senhor, venha dar cabo dos inimigos do reino. Venha dar cabo do reino de Satanás, venha dar cabo do reino parasita, venha julgar aqueles que são perseguidores do reino do Senhor, venha nos livrar da perseguição que sofremos do reino das trevas. E venha cumprir, Senhor, a promessa de livramento.
Se essa é a nossa oração, a nossa responsabilidade é mostrar lealdade a esse rei. As pessoas não tendem a adivinhar a quem nós exaltamos, então, como nós falamos aí. Se nós fazemos parte desse reino, se nós desejamos que o Senhor venha plenificar o seu reino, se nós desejamos que o Senhor Jesus Cristo venha consumar o seu reino, se nós desejamos e oramos por isso, nós temos que viver nesse mundo aqui a realidade do reino. Nós temos que pregar para as pessoas a mensagem do rei, que é a mensagem do Rei Salvador Jesus Cristo. Nós temos que mostrar para essas pessoas que nós vivemos valores diferentes, que são valores do reino de Deus. Então, como o R. Sproul comenta aí, nós não devemos esconder o reino. Pelo contrário, nós devemos apresentar o reino às pessoas com a pregação do evangelho do Rei Salvador Jesus, com a advertência de que ele veio para estabelecer o reino na primeira vinda e que virá para consumar o reino na segunda vinda, e também com a nossa vida de serviço ao nosso Rei. Então oramos, Senhor, venha o teu reino. E nessa oração também está, meus amados irmãos, um desejo do coração de que Jesus volte logo. O sentimento do cristão já não é mais de pertencimento a esse mundo. Há tanta violência que há nesse mundo, tanta incredulidade, perversão, pecado, irmãos, que nos traz aflição, o pecado nosso e o pecado também dos outros ao nosso redor. Nos traz aflição, meus amados irmãos, e o nosso desejo é, Senhor Jesus, venha. Isso aí é um sinal de que devemos pensar o quanto temos desejado a vinda do reino de Deus. Ou será que nós estamos plenamente satisfeitos com esse mundo, com as coisas desse mundo, e não temos desejado a vinda do reino de Deus, não é? Nós aprendemos então com o Senhor Jesus a orar para que o Senhor venha em seu reino. Depois, meus amados irmãos, a próxima petição: seja feita a tua vontade. Esta frase não está pedindo a Deus que determinado conselho se torne realidade ou que Deus faça as coisas que pré-ordenou desde a eternidade. Por quê? Porque o que Deus pré-ordenou desde a eternidade, ele vai cumprir certamente. Essa ordenação de Deus, os decretos eternos de Deus, eles certamente se cumprirão. Né? Ou seja, a vontade de Deus, não é, de salvar os seus eleitos, a vontade de Deus do retorno do Senhor Jesus, não é? Porque, inclusive, o próprio Senhor Jesus falou de sua vontade ao Pai na sua oração. Ele disse assim: porque a minha vontade é que onde eu estou estejam também eles. Então, essa vontade de Deus, irmãos, esse aspecto aí da vontade de Deus, da sua determinação eterna, dos seus decretos eternos, eles serão realizados. Quer o homem queira, quer o homem não queira, quer nós oremos, quer nós não oremos. Então, serão realizados. Em vez disso, nós estamos orando por obediência à vontade revelada de Deus, o que ele nos deixou evidente por meio de seus mandamentos. Então, o que nós aprendemos aí nessa petição é que nós estamos pedindo a Deus, meus amados irmãos, que nos dê a condição de obedecer à sua vontade e de obedecer os seus mandamentos. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus, uma coisa é você conhecer os mandamentos de Deus, outra coisa é você obedecer. E o que o Senhor Jesus requer de nós é a obediência, é a prática. O Senhor Jesus ensinou do Evangelho de João, no capítulo 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, essa oração aí é para que Deus nos dê a graça, nos dê a condição de nós podermos fazer a vontade dele, cumprirmos a vontade dele. E alguém pode perguntar: onde é que eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Você vai saber a vontade de Deus para a sua vida lendo a Bíblia. A vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para as nossas vidas está na Bíblia. Às vezes algum irmão tem alguma necessidade de tomar uma decisão
e ele diz o seguinte: mas eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que Deus quer que eu faça. A forma de você saber o que Deus quer que você faça é você orando, ore, depois leia a Bíblia pedindo a Deus, não é, que lhe dê sabedoria através da sua palavra, e peça depois Deus a graça de cumprir e de obedecer a palavra que você conhece. Então, meus amados irmãos, é um reconhecimento, talvez, da nossa fragilidade em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, aí a oração é um pedido: Senhor, nos ajude para que eu faça na minha vida a tua vontade e não a minha vontade, porque muitas vezes, irmãos, mesmo sendo cristãos, a nossa vontade ela é pecaminosa, ela é contra a vontade de Deus. Então seja feita a tua vontade, essa, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Me ajude a cumprir a tua vontade, me ajude a obedecer os seus mandamentos. A próxima petição é: assim na terra como no céu. Os anjos na corte de Deus fazem o que ele quer e deseja. Seu povo na terra não age assim. Então, aí uma compreensão, meus amados irmãos, de que no céu, e aí nós acreditamos, não é, que o céu é onde Deus está, os anjos estão na presença dele. E a corte de anjos sempre faz a vontade de Deus, sempre faz aquilo que Deus determina, sempre obedece os mandamentos que Deus lhes dá. Mas quando nós olhamos aqui para a terra, nós vamos ver que nem sempre o povo de Deus, ele cumpre a vontade de Deus. Nós já vimos, por exemplo, que Israel, no Antigo Testamento, foi um povo que foi chamado para obedecer aos mandamentos do Senhor e dar testemunho do Senhor para os outros povos, mas muitas vezes eles faziam pior até do que as outras nações. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, havia um pecado cometido na igreja de Corinto, pecados cometidos na igreja, que o apóstolo Paulo fala que nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os incrédulos havia pecado daquele jeito. Então aí, meus amados irmãos, esse clamor é para que a vontade de Deus seja feita também na terra em sentido de obediência. Deus é honrado por nossa obediência. Seu reino é tornado visível por nossa obediência. E muito obviamente sua vontade é feita quando somos obedientes à sua vontade. Somente depois que Deus foi corretamente honrado, adorado e exaltado, as petições subsequentes do povo de Deus assumem seu devido lugar. Todas essas primeiras petições, meus amados irmãos, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todas elas têm o objetivo de glorificar, exaltar o nome de Deus acima de todas as coisas, santificar o nome de Deus, reconhecer a soberania de Deus e reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a perfeição de Deus e reconhecer que nós somos pecadores e clamar a Ele por misericórdia e por direção para a nossa vida. Depois nós vamos ver, meus amados irmãos, aquela petição que são as petições mais relacionadas assim às nossas necessidades. E por aí nós podemos ter aquela compreensão que através da oração nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus e nós recebemos os seus benefícios. Então essa primeira parte da oração do Pai Nosso, irmãos, é uma parte que glorifica o nome de Deus. Na segunda parte nós vamos ver o clamor e o rogo a Deus para que Ele nos dê dos seus benefícios. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Devemos ressaltar que a súplica agora é o pão diário, não o lombo assado ou filé mignon diário. Deus supre as necessidades, mas nem sempre supre os caprichos, né? Então nós vamos aprender isso com o Senhor Jesus. Quando nós oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos naquela esperança de que Deus supre, irmãos, o necessário para a vida. Não, Deus não está prometendo que vai nos dar sempre aquilo que é supérfluo. Deus pode nos conceder aquilo que é supérfluo,
não é? Aquilo que não é necessário para sobreviver, aquilo que já é um luxo, né? E Deus às vezes nos dá grandes luxos para alguns, é possível que Deus conceda grandes luxos, e às vezes Deus nos dá pequenos luxos. Não é aquilo que é além do trivial, aquilo que é além do básico, aquilo que é além do necessário. O Senhor Jesus Cristo, quando disse que o Pai há de nos suprir as nossas necessidades, ele disse, olha, não andeis ansiosos pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber, ou pelo que há vez de vestir. Vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, a promessa ali do Senhor, da forma como nós compreendemos, irmãos, é que o Senhor vai suprir a nossa vida. Não é? Não tem uma promessa de que Ele vai satisfazer todos os nossos desejos. Porque às vezes nós transformamos nossos desejos em necessidade. Então, quando nós oramos pedindo a Deus que nos dê o pão de cada dia, essa oração é pedindo a Deus que nos dê o suprimento necessário para cada dia. Né? E podemos inclusive compreender que nesse suprimento não está apenas o alimento, mas está na roupa necessária para nós sobrevivermos e nas outras coisas também que são necessárias para sobreviver. Né? Deus supriu maravilhosamente o povo com pão, na forma de maná. Isso aqui é um exemplo do que aconteceu com o povo de Israel, né? No deserto. O que aconteceu depois? Primeiro, eles pararam de agradecer a Deus por sua provisão. Em segundo, começaram a murmurar da provisão feita por Deus. E por fim, começaram a recordar das coisas boas que haviam desfrutado no Egito. Então aqui, meus amados irmãos, uma advertência para nós não sermos ingratos a Deus como o povo de Israel e para nós estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, com o sustento que Deus nos dá. O povo de Israel no deserto foi muito mal agradecido a Deus. Não é? E primeiro, eles começaram pararam, não é? De agradecer. Eles estavam andando pelo deserto e Deus mandava para eles a provisão de pão em forma de maná, como nós conhecemos a história, não é? Sempre que amanhecia, eles encontravam um maná onde eles poderiam se alimentar, mas eles começaram a reclamar daquilo, não é? O maná já não satisfazia mais, eles estavam querendo agora carne e coisas mais deliciosas. E isso aconteceu o seguinte: primeiro, uma insatisfação com aquilo que Deus concedeu, uma falta de contentamento. Depois da falta de contentamento vem a ingratidão. Eles já não agradeciam mais por aquilo que receberam de Deus. Depois veio a murmuração, a reclamação. Eles começaram a dizer, Moisés não trouxe para esse deserto para nós morrermos. E por fim, eles desejavam voltar para o Egito, para comer as cebolas que tinham no Egito. Não é? Ou seja, meus amados irmãos, uma ilustração aí para a nossa vida, em relação ao povo no deserto, às vezes acontece isso, né? Às vezes, assim, nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos dá. Nós estamos sempre desejando mais e mais coisa na nossa vida. E desejamos mais e mais e vamos ficando mais e mais aflitos porque queremos sempre mais e mais. E consumimos as nossas forças querendo sempre mais e mais. Nós não agradecemos por aquilo que Deus nos dá. Nós estamos sempre insatisfeitos. E nunca vemos a boa mão de Deus. E depois começamos a reclamar porque eu não tenho aquela casa que eu queria, eu não tenho a roupa que eu queria, eu não tenho o carro, e o meu pai não me deu isso, não me deu aquilo, e Deus também não olha para mim, e uma murmuração ao ponto de querer voltar, meus amados irmãos, para o mundo. Às vezes a gente vê gente na igreja, quando eu não era da igreja, minha vida era mais feliz, porque eu ia para as festas no mundo, eu tinha namorada no mundo, eu tinha namorado no mundo, né? Eu já vi muito crente, irmãos, até se lembrando e desejando até mesmo voltar para o mundo às vezes, porque acha que não tem aquele prazer, não é, que tinha antes, não é? E eu lembro muito bem de um exemplo que eu vi de um pastor contando de uma irmã que havia se convertido, mas ela era atriz de filme pornográfico e ela continuou apresentando programas ligados à pornografia, e a justificativa que o pastor dela deu é que aquela era a profissão dela e ela não poderia deixar a profissão.
E um pastor que estava conversando com esse virou e disse: olha, na minha igreja tem um irmão que era traficante de drogas e era riquíssimo. Hoje ele sobrevive com um salário de zelador e está feliz e está satisfeito com aquilo que Deus dá, com o sustento que Deus dá para ele. Não é? Nós nos lembramos, meus amados irmãos, dos servos de Deus na Babilônia, Daniel e seus amigos, eles comeram legumes ao comer as finas iguarias, a bebida, a comida do rei, porque estava ligado ao pecado. Então, meus amados irmãos, nós temos que, ainda que Deus nos dê as coisas que são apenas necessárias, é melhor, o pouco com Deus é muito, já disse o ditado, do que as coisas do mundo, do que desejar a riqueza e os prazeres do mundo, que estão muitas vezes ligados ao pecado. Uma das coisas que denuncia a nossa condição caída é o conceito de homem de sucesso pessoal, aquele que toma o crédito por toda a abundância de seus bens e esquece a fonte de toda a provisão. Temos de lembrar que, em última análise, Deus nos dá tudo aquilo que temos. Nessa oração também nós aprendemos isso. Tudo aquilo que temos vem da mão do Senhor. Precisamos compreender isso. O rei Davi, por exemplo, quando fez as suas ofertas para o templo, ele fala: Senhor, nós te damos o que das tuas mãos recebemos. Então nós oramos, meus amados irmãos, crendo que Deus supre as nossas necessidades, mas não podemos transformar os nossos desejos em necessidade. Deus não promete cumprir os nossos caprichos. Nós devemos orar essa oração, dá-nos o pão de cada dia e nos contentar com aquilo que Deus dá e não desejar as coisas que vêm do mundo. E depois, é a compreensão, meus amados irmãos, que todo sucesso que você puder ter veio da mão de Deus. Tudo provém da mão de Deus. Não podemos ser jamais arrogantes, mas temos que reconhecer que tudo que temos vem do Senhor para nós. A próxima petição é de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. O que aprendemos com esse pedido? Este é um pedido extremamente perigoso para fazermos em nossa oração. Porque, veja, a oração é: perdoa como perdoamos aos nossos devedores. Então, por que é perigoso? Porque você não pode fazer essa oração se você não perdoou as pessoas que te ofenderam. Visto que o homem é salvo pela graça, que melhor evidência poderia haver da salvação de um homem do que ele oferecer aos outros a graça que ele mesmo recebeu, né? Então essa oração vai nos ensinar o seguinte: que eu posso pedir perdão a Deus desde que eu tenha perdoado as pessoas que pecaram contra mim. Alguém vai dizer: mas eu não sou Deus para perdoar. Mas se você recebeu a graça de Deus, e a graça de Deus foi o perdão para você, você deverá saber perdoar também as outras pessoas. Nós insultamos a Deus quando retemos o perdão e a graça daqueles que nos pedem, enquanto nós mesmos afirmamos ser perdoados e salvos pela graça de Deus. Mateus 18, de 23 a 35, nos conta a parábola do servo que não queria perdoar o outro. Os irmãos lembram daquela parábola? Onde havia um servo que deveria, assim, o que seria milhões ao seu patrão, e ele nem se trabalhasse a vida toda teria a condição de pagar aquela dívida, e o seu patrão simplesmente perdoa a sua dívida. Não é? Já esse homem que foi perdoado de uma dívida infinita em relação a ele, porque ele nem se trabalhasse a vida toda poderia pagar, ele tinha uma pessoa que devia dinheiro para ele. Segundo Sproul comenta no seu livro, a dívida que esse homem tinha para com ele era uma dívida que poderia ter sido paga em 3 meses. E esse homem então pede para que a sua dívida seja perdoada, e esse homem não quer perdoar, não é? A dívida desse seu conservo, desse que é um seu igual, sendo que ele foi perdoado de uma dívida incrível. Não é? A aplicação nós sabemos muito bem, meus irmãos. Nós somos pecadores diante de Deus e o nosso pecado é impagável. E Deus, na sua misericórdia, nos perdoou os nossos pecados. E assim nós devemos perdoar as pessoas que pecaram contra nós. Não é? Já que Deus nos perdoou, devemos saber perdoar. Já que Deus perdoou o nosso pecado que era impossível de ser pago,
Quem somos nós para não perdoar o pecado que outra pessoa que é pecadora como nós cometeu? Mais ainda, quem somos nós, meus irmãos, para não perdoar alguém que Deus já perdoou? O meu irmão já foi perdoado por Deus, como é que eu não vou perdoá-lo? Nosso perdão não obriga de maneira alguma Deus para conosco. Lucas 17:10 ressalta com clareza que não há mérito nem mesmo na melhor de nossas boas obras. Porque lá diz, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Também você não deve sair por aí fazendo propaganda. Olha, Deus, eu perdoei aquele homem lá, eu perdoei o meu primo que me machucou, eu perdoei o meu irmão na igreja que me machucou, eu perdoei o meu marido que adulterou contra mim. Então, Deus, agora nada mais pode dar errado na minha vida. Não é? Porque eu já perdoei. Não pode ser assim também, porque a passagem do Senhor nos ensina que quando nós fazemos tudo o que é da nossa obrigação, nós ainda somos servos inúteis, né? Então, lembra, se você é servo do reino de Deus, você precisa perdoar, né? Você precisa perdoar. Então, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, ou como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Alguém talvez pergunte, se Deus já nos perdoou, por que devemos pedir perdão? Não é errado pedir algo que Ele já nos deu? Alguém pode falar isso, olha, se Deus já nos perdoou em Cristo, não é? A nossa dívida já foi paga, por que devemos continuar orando, pedindo a Deus perdão? E a primeira resposta é aquela, nós oramos pedindo a Deus perdão porque Ele ordenou que orássemos pedindo a Ele perdão. Então, em 1 de João 1, 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer, olha, nós devemos orar confessando e pedindo perdão, porque Jesus nos ensinou a orar assim, não é? Então, perdoa-nos os nossos pecados, então temos que orar pedindo a Deus perdão. E outra coisa, o apóstolo João está nos ensinando aí, irmãos, que nós temos cometido pecados. Nós já fomos salvos da condenação eterna do pecado, que é a morte eterna, porque Cristo pagou o preço dessa condenação em nosso lugar. Mas não quer dizer, irmãos, que nós não cometemos mais pecados. O crente ainda comete pecado. E se ele falar que não peca mais, ele é mentiroso. Não é? Então essa oração nos leva primeiro a olharmos para a nossa vida, a sabermos que pecamos contra Deus, não é? É complicado quando um crente ele não enxerga o pecado que ele comete. Ele está com insensibilidade espiritual quando não enxerga que comete pecado, quando não se entristece pelo pecado que cometeu e quando não ora pedindo a Deus perdão. Né? Então, junto aí e repercutindo o ensino de Jesus, repercutindo a oração que Jesus nos ensina, o apóstolo João nos chama, confessemos o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Somos pecadores, irmãos, que precisamos estar sempre nos arrependendo, confessando a Deus para recebermos a sua salvação. O mandamento de perdoar os outros como fomos perdoados se aplica também à questão de perdoar a si mesmo. Olha que coisa importante. A confissão exige humildade em 2 níveis. O primeiro nível é a admissão da culpa. O segundo nível é a aceitação humilde do perdão. A confissão, então, ela é importante nesses 2 níveis. Primeiro, o crente precisa entender que ele comete pecado, que ele é culpado, que ele precisa se arrepender e clamar pelo perdão divino. E o segundo nível é aceitar com humildade o perdão. Porque há pessoas, meus amados irmãos, que querem ser mais santas do que Deus. Há pessoas que cometeram pecado, oraram confessando o pecado, mas não creem que Deus perdoa. E aí, na visão de Sproul, isso é arrogância.
não é? Porque a pessoa ela não aceita que Deus o perdoou e dessa forma ele se coloca em mais santidade do que Deus, quando a promessa é: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então você precisa ter a humildade e a fé de crer que o pecado confessado, ele é perdoado. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando Deus nos promete que nos perdoará, nós insultamos a sua integridade quando recusamos aceitar o perdão. Perdoar nós mesmos, depois que Deus nos perdoa, é um dever, bem como um privilégio. Cuidado para você não estar perdoando a si mesmo depois de ter confessado o pecado. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tiago 1,13 diz especificamente que Deus não tenta a ninguém. Deus pode testar, mas ele nunca tenta para o mal. Um teste é para o crescimento, a tentação é para o mal. Então, nessa petição do Senhor Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeira coisa, então, que nós devemos aprender é que Deus ele nunca nos faz tentação. Deus nos faz, às vezes, provações. As provações são testes. E o teste que Deus faz na nossa fé é para o nosso crescimento. Já a tentação é para o mal, a tentação é para a queda. Deus, então, não nos tenta. Nós vamos ver que as tentações vêm a nós por parte de Satanás e por parte da nossa própria carne. No grego, a palavra traduzida por mal é de gênero neutro. Nesta seção da oração do Pai Nosso, a palavra está no gênero masculino. Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai que nos livre do maligno, das investidas que Lutero chamou de desenfreados ataques de Satanás. O inimigo que deseja destruir a obra de Cristo nesse mundo. Então veja, quando nós oramos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aí é maligno, é Satanás, meus amados irmãos. Essa oração, então, é para que Deus nos proteja dos ataques que Satanás faz à nossa vida. Em sua oração sumo sacerdotal, Jesus pediu ao Pai não que tirasse os seus discípulos do mundo, e sim que os guardasse do mal, poneros, mais uma vez, mal personificado, maligno. Então nós devemos ter consciência que nesse mundo existe o inimigo que é Satanás, que está lutando contra nós, que está lutando contra a igreja. Está lutando contra o povo de Deus. E nós devemos orar para que Deus nos proteja. Existem dois perigos em relação, irmãos, a Satanás. O primeiro perigo é aquela pessoa que acha que Satanás não age no mundo contra a sua vida. Ele age. O segundo perigo é aquele de achar que tudo também que está acontecendo é da mão de Satanás. Nós vamos ver que o nosso próprio pecado nos leva à tentação. Satanás, então, está lutando contra o povo de Deus para matar a fé do povo de Deus. É importante compreender que a luta de Satanás contra mim e você, em primeiro lugar, não é para tirar nossa vida física, é para tirar nossa fé. Se não fosse a intercessão de Cristo em favor de Pedro, este teria se perdido, sua fé teria fracassado. Em Lucas 22, 31 e 32, diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Veja só então, irmãos, o que é que Jesus revela para Pedro. Jesus revela para Pedro que Satanás pediu para cirandar com ele. Satanás pediu para destruir a fé de Pedro, assim como Satanás queria destruir a fé de Jó. Satanás queria destruir a fé de Pedro e Jesus intercedeu por Pedro para que Deus não permitisse que Satanás destruísse a sua fé.
Então, irmãos, essa oração livra-nos do mal, é para que Deus não permita que nós caiamos diante do ataque de Satanás. E o ataque de Satanás, muitas vezes, não é ele aparecer na sua frente com um garfo na mão te ameaçando. O ataque de Satanás é colocar uma tentação na sua vida para você desobedecer a Deus e para você morrer na fé. O ataque de Satanás, às vezes, é inflar o seu ego. O ataque de Satanás, às vezes, é te dar riqueza. O ataque de Satanás, às vezes, é te dar prazeres, mulheres, homens. O ataque de Satanás, muitas vezes, é para te oferecer prazeres e alegrias que vão contra Deus. Cuidado! A oração é: Senhor, quando Satanás vier me tentar para eu desobedecer ao teu nome, para eu me afastar da tua palavra, que o Senhor me proteja, que eu não caia quando ele vier me tentar. Nem toda tentação procede de Satanás. Tiago diz também que somos tentados por nossa própria cobiça. O mal inerente do coração do homem é capaz de tentar o homem sem a ajuda de Satanás. Diz lá, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, dois perigos. O primeiro perigo, eu achar que Satanás não está nem aí para mim, que Satanás não me ataca, que ele não quer me derrubar. Ele está assim. Para vocês terem uma ideia, Satanás foi capaz de tentar o próprio Senhor Jesus para que Jesus se afastasse do propósito de Deus. Imagine a mim e a você. Precisamos orar para que Deus nos proteja de cairmos nas ciladas de Satanás. Também precisamos orar para que Deus nos proteja de cairmos no nosso próprio pecado. Irmãos, nós somos pecadores e nem precisamos de Satanás para praticar o pecado, irmãos. Nem precisamos. O nosso desejo, a nossa cobiça, às vezes é por coisas malignas, não é? É por coisas que não agradam a Deus. A tentação, meus amados irmãos, para quebrar a palavra do Senhor, aquela tentação para acabar com o casamento, porque já estou sentindo que esse casamento não agrada mais os meus desejos. A tentação para a prática do sexo fora do casamento em uma sociedade sexocêntrica. A tentação para o vício, a tentação para mentir, a tentação para roubar, a tentação para enganar, as tentações do nosso próprio pecado. A oração é: Senhor, não permita que eu caia quando a tentação vier. Porque de certo a tentação virá. Virá a tentação da parte do diabo, irmãos. Virá a tentação da nossa própria carne. A oração é: Senhor, não permita que eu caia na tentação. Não permita que eu desobedeça. Não permita que eu seja infiel à tua vontade. Me ajude a permanecer fiel quando vier a tentação. Ah, meus amados irmãos, a conclusão tradicional da oração do Pai Nosso: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse trecho não se acha nos melhores manuscritos. No entanto, ela é uma apropriada e verdadeira conclusão, pois ela retorna ao assunto do início da oração, elevando uma ortodoxia àquele que ouve nossas orações. A oração do Pai Nosso pode ser feita assim como ela é. Você pode orar o Pai Nosso, meus amados irmãos, mas ela serve também para nos ensinar como orar. Em primeiro lugar, ela nos ensina que na oração devemos glorificar a Deus por tudo que Ele é, louvar a Deus por tudo que Ele faz. Nos ensina que devemos desejar a volta do Senhor Jesus. E a segunda parte da oração nos ensina que devemos orar a Deus pela nossa necessidade. Nós temos necessidade de ser perdoados os nossos pecados. Nós temos necessidade de alimento, de vestimenta, e é do agrado do Senhor que nós oremos ao Senhor suplicando essas coisas. Ele promete que vai nos ouvir. Meus amados irmãos, a oração é um grande privilégio. O Deus Todo-Poderoso nos dá a chance de falarmos com Ele. E Ele nos dá a chance de falarmos com Ele, podendo chamar Ele de Pai, reconhecendo o amor que Ele tem por nós como um Pai, reconhecendo que Ele nos fez seus filhos.
por meio da intercessão e da mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe para que tenhamos uma vida de mais e mais oração, de mais e mais comunhão. Que você ore crendo no Deus da graça, que promete ouvir a oração do seu povo por meio do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém.